Então, pessoal, é o seguinte, hoje vai ser uma conversa muito legal, porque quando se trata de psicologia, antropologia e filosofia, é a minha praia, eu curto, acho legal, os meus olhos brilham com isso. E assim, é claro que eu vou parar de falar e deixar ela se apresentar, que é a melhor parte, né? Hoje a gente vai conversar com uma psicóloga. E aí, galera, sou a Nayara, psicóloga, e hoje a gente vai estar aqui batendo um papo com vocês. Já recebemos aqui várias perguntas, né? Sim. E vamos ver se eu vou surpreender essas expectativas. Seguinte, Nayara, como a gente faz aqui, a gente tem um quadro chamado Me Conte a Sua História, que é o meu favorito, né? É uma forma que eu inventei de conversar com pessoas, descobrir sobre a vida delas, porque eu acho isso muito legal, e sobre a profissão delas, né? É um hobby que eu adquiri esse ano, e aí tô aí, seguindo firme com isso. Então, assim, pra gente poder começar, eu achei muito legal o que você usou, que é a jornada do herói, e eu quero que você nos conte qual é a sua jornada que você teve até agora, né? Então vamos começar aí de onde você veio, se você nasceu aqui, se não foi aqui, onde você estudou, como que foi os perrengues aí da escola. Então vamos lá, né? Sou original de São Gabriel da Palha, né? Nasci aqui mesmo. E sempre estudei aqui também, jardim de infância, né? Estudei Chapeuzinho Vermelho, tradição. De primeira a quarta série estudei na escolinha do Boa Vista, né? Aqui no Santa Helena mesmo, próximo à minha casa. E ensino médio e... Não, ensino de quinta a oitava ensino o quê? Fundamental ainda, isso, né? Fundamental. Isso, e ensino fundamental... Quinta ao nono ano, mas... Isso. E ensino fundamental, então, todo aí de quinta a oitava, e o ensino médio eu estudei no estadual, né? Então, passei aí grande parte aí da minha vida dentro do estadual. Aquele que é a Escola Viva hoje. Isso, onde foi a Escola Viva. E depois que a gente passa aí do ensino médio, a gente vai pra faculdade, né? E aí esse aqui é o ponto que eu quero começar, né? Da onde veio essa ideia de fazer psicologia? As suas amigas falavam, não, mas Nayara, me dá um conselho aqui que você é boa com isso. De onde surgiu essa ideia? Então, eu fui descobrir a psicologia, eu já estava assim, mais na fase mesmo do ensino médio, né? Essa fase de terceiro ano, né? Já estava aí com uns 17, 18 anos. E quando a gente se foca, né? O que eu vou fazer? E a minha história era bem diferente, porque no fundo eu não tinha o sonho de fazer psicologia, né? Então a história já fica aí um pouco controvérsia. Mas eu queria fazer design de moda. Nada a ver com psicologia. Totalmente diferente. Totalmente. E aí fiz vestibular. Na Unesc tem design de moda, só que na época eu ficava muito fora de mão, eu ia para Colatina para fazer faculdade lá. Então meus pais também queriam que eu fizesse algo mais próximo de casa, algo mais perto, né, que desse para mim ir e voltar todos os dias. E aí eu fiz vestibular também para a faculdade Multivix na época. E aí eu fiz para engenharia civil, fiz para direito. E olha que surpreendente, gente, passei em engenharia civil com 50% de bolsa. Aí, pessoal de humanas, tá vendo? Tá vendo? Era pra mim para exatas. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, bom, já que eu ganhei 50%, eu vou fazer, né? Você não rejeita 50%. E aí aquilo ficou martelando na cabeça, aquele monte de cálculo, aí comecei a olhar as matérias, e quando eu parei para analisar, eu falei, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu falei, não é. E aí foi quando eu decidi tirar um ano sabático, né? Então decidi não fazer faculdade, teve algumas questões também familiares, né? Minha avó chegou a falecer na mesma época, então assim, não estava com cabeça para estudar, e financeiro também um pouco apertado, então decidi parar, porque eu também não tinha muito interesse na área, e tirar um ano aí para decidir o que eu queria fazer aí da minha vida. E fiquei um ano, né? Só trabalhando e se divertindo e curtindo aí mais a vibe da vida. E aí foi que no ano seguinte eu prestei vestibular e já tinha saído da psicologia. E aí eu prestei para fazer psicologia e educação física também e algum outro curso que eu não me lembro. E aí fiz e passei para poder fazer psicologia. E aí foi aonde eu comecei a me apaixonar pela área, conhecer cada vez mais, a estudar a carga horária, né, a grade, como que funcionava, como que era a área de atuação do profissional. E aí comecei a conhecer cada vez mais, me apaixonei e ingressei aí na faculdade e fui. Eu ingressei na faculdade em 2012. Que eu ia te perguntar agora, porque até onde eu sei, assim, na Multivix ali não tem muito tempo que tem o curso, né? Isso, e a gente foi os pioneiros, né? A primeira turma de psicologia que abriu, eu estava lá. Ingressei aí nesse pontapé iniciante. Mas aí, no caso, era de noite também? Era o dia inteiro? Isso, eu fazia faculdade à noite. E a rotina era bem acelerada. Eu trabalhava durante o dia todo. O ônibus era 5h30 da tarde, então 5h30 tinha que estar no ponto, naquela correria. E ia para a faculdade, chegava em casa, né? Até mais ou menos umas 11h30 já estava em casa.
E aquela rotina, né, de tomar banho, comer, ver se tinha alguma coisa para fazer, para dormir, para no outro dia acordar e aquela rotina toda de novo. E foi assim, é uma vida sofrida, mas é gostoso. A faculdade, ela te ensina muitas coisas. Eu sempre falo que o presencial e o EAD, ele tem essa diferença, que o presencial, ele vai te dar mais conexões, você conversa com pessoas, você interage com pessoas com pensamentos diferentes. Então é importante estar aí também em contato aí com essa parte presencial, né, da sua área. Sim. E assim, eu já ouvi por alto, não sei muito bem como funciona, né? Mas quando que você inicia e termina esse período de você já ter os seus primeiros pacientes ali? Porque na faculdade você já tem que ter uma carga horária, né, para isso? Isso, na faculdade a gente inicia os períodos de estágio. Bom, eu comecei, né, no 7º período, do 6º para o 7º período. 6º a gente recebeu orientação, né, a estágio, como que funcionava, como que era prontuário, como que era receber demanda. Então a gente ficou aí do 6º, né, período aprendendo como seria essa parte de atendimento. E no 7º período a gente iniciou os períodos de estágio. Eu fiz vários estágios, vários. Vou compartilhar alguns. Da faculdade mesmo? Sim, a faculdade que proveu os nossos estágios, né? Então a gente, na minha época, você escolhia, tinha várias opções. Então você escolhia. Dentro da psicologia tem várias áreas, né? Então a psicologia é uma forma de abranger tudo. Mas tem a psicologia social, a psicologia educacional, a psicologia epistêmica, epistemologia, que é da família. Tem a área comportamental, psicanálise, então tem várias áreas. E aí eu escolhi por fazer, né, a área da psicologia positiva, que era uma área que eu era apaixonada, sou até hoje, falo de resiliência o tempo todo, que é a psicologia positiva, e fiz também psicanálise, né, que é o que eu uso mais na minha área clínica também. Então eu fiz voltada para esses dois estágios. A psicanálise eu desenvolvi no NPP, que era o núcleo, né, de psicologia, de plantão psicológico, e lá a gente recebia a demanda mesmo da população de Nova Venécia. Então as pessoas iam, se inscreviam no cadastro e a gente estava lá à disposição para poder atender essas famílias. Então chegava casos assim de tudo quanto é forma que você imaginar e a gente tinha que fazer. O outro estágio eu fiz no batalhão da Polícia Militar, onde a gente fazia grupos terapêuticos, né? Então eu tinha uma colega de trabalho que a gente fazia juntos e aí a gente desenvolvia, né, essa demanda do policial, né? Como lidar com essa queixa dos policiais, porque eles estão ali para fazer o bem, mas ao mesmo tempo eles são muito criminalizados, né, marginalizados. Então, assim, a gente trabalhava muito essa questão da resiliência com eles, lidar com essas adversidades. E foi um tempo, assim, muito gostoso. A gente passou um ano, né, conhecemos todos os policiais, né, ali de Nova Venécia, o capitão Aleixo também, bem bacana, sempre estava presente com a gente. Então, assim, também foi uma área muito boa. Outra área de estágio também que eu desenvolvi foi um plantão psicológico em Vila Valério. A gente tinha um professor orientador. Sim. E aí a gente ia dias de sábados e ficava ali de 8 da manhã até 1h da tarde, né? As pessoas chegavam por fila, não era demanda, né, ali pré-estabelecida. Elas chegavam ali na fila e a gente ia atendendo. Também foi, assim, uma experiência muito grande, porque você recebe, às vezes, aquela pessoa que só quer desabafar. Às vezes ela não tem necessidade de entrar em uma análise. Só com estranho. Exatamente. Tipo, eu tô ali, né, tô precisando desabafar. Então, o plantão psicológico estava ali. Ele foi muito bem reconhecido na cidade, em Vila Valério. O plantão ele funciona ainda lá em Vila Valério. O prefeito está até querendo profissionalizar isso ainda mais e trazer mais forte para a cidade. Então, assim, o meu TCC da faculdade de conclusão de curso foi sobre plantão psicológico, de tão grande que foi esse estágio aí que se perdurou. E o nosso plantão psicológico ele funcionou por mais ou menos uns 2 anos. Então, a gente ficou durante muito tempo atendendo essa demanda da população. E fez muita diferença na vida de várias pessoas. Até hoje, às vezes, passando na rua, a gente vê alguém que era paciente, fala, nossa, oi, doutora, que eles adoram chamar a gente de doutora. E que bom tempo que não te vejo. E é satisfatório você ver a pessoa e saber que ela está bem, que você pôde ajudar ela em algum período ali da vida dela. Sim, e aí como que funciona assim? Deve ter algum tipo de regra, padrão para você consultar uma pessoa, porque já fiz algumas sessões já e eu vejo que sempre ficam escrevendo alguma coisa, anotando e tudo mais. Tem algum esqueleto que vocês usam para padrão de pacientes em início de terapia? Como que funciona essa parte? Sim. Primeiro passo quando a gente vai atender é você conhecer a pessoa. Porque, assim, é um conhecimento muito raso. Então, o primeiro que a gente faz é uma anamnese, né? Que é o nosso formulário. E ali na anamnese vai ter
todas as informações. Tudo que a gente quiser investigar sobre o paciente, a gente vai colocar ali. Então, nome, telefone, endereço, contexto familiar, contexto social, escolar, se for no caso do adolescente ou da criança, gestação, como que foi, parto normal, cesárea. Então, tudo sobre a vida daquele indivíduo. Tudo. Quando você acha que não, mas envolve. Então, a gente avalia ali tudo em relação da vida dessa pessoa e a gente constrói essa anamnese. Então, é um quadro ali cheio de perguntas que a gente tem e ali a gente vai montando ali, né, esse prontuário, né, na verdade. Sim. E aí, todo final de sessão, a gente tem um relato que a gente tem que fazer. Então, ali é criado um relatório, o horário da consulta, quando que foi, dia da semana, quanto tempo durou, como ele estava. Então, é colocado todas essas características e também o quadro, né, que a gente identifica ele e os próximos passos também do que a gente vai fazer para tratar aquela demanda. Sim. Então, aí serve a anamnese, né, que é essa orientação do paciente. Porque a terapia ela também tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. Ela é um tratamento. Então, às vezes, a pessoa vai para resolver uma queixa, resolve aquela queixa. Aí já aparece outra queixa. Então, por isso que, às vezes, o tratamento ele vai se prolongando. E aí, assim, eu já conversando com algumas amigas que fazem psicologia, né, e tudo mais, elas falaram comigo assim por alto que eles têm, vocês têm... Como que eu posso dizer? Como se fosse, não sei se seria a palavra debate, mas vocês têm uma roda de conversa dentro da faculdade com os casos ali. Ela tá bem no início, quando ela começou, ela me falou isso, acho que ela tava no 3º, 4º período, se eu não me engano. Vocês têm matéria só pra isso, só pra assim, vamos discutir aqui a respeito de famílias que não são o modelo de família brasileira, por exemplo, pai, mãe e filho, são só a tia e o menino que foi abandonado, ou senão a avó que cuida da criança e etc. Sim, isso é chamado de mesa redonda, né? Que é uma mesa redonda onde várias pessoas sentam ao redor para discutir um determinado assunto. Então, sim, a gente tinha várias mesas redondas, inclusive as nossas orientações de estágio também era feita em forma de mesa redonda, porque às vezes a gente escutava o caso de todo mundo pegava um caso diferente. Então, assim, às vezes a gente escutava alguma coisa e como aquela pessoa ia resolver, que era a orientação ali no caso, que o nosso professor superior ele estava ali para orientar, então às vezes a gente aprendia com o relato do colega do lado também. Então, também era feito em forma aí de mesa redonda e faz total diferença. Nossa, e a impressão que eu tenho de quem faz assim, quem está cursando psicologia, é de que é uma coisa muito mais prática do que teórica. É diferente, por exemplo, de uma filosofia da vida, que você tem que saber muito mais dado, informação e etc. Seria esse mesmo contexto? Tem assim essa pegada mais de você ter que saber muita informação, que é o teórico, etc. Eu acho que é um equilíbrio. Tem dos dois. Mas eu acho que a parte também aí de teoria é muito importante, porque se você não tiver atualizado, como que você vai conduzir? Como você vai entender o que está acontecendo? Então tem que ter a prática, que é colocar o seu conhecimento também em prática, para você aprender a lidar, porque a gente também é humano, né? O psicólogo também. O psicólogo Sim. é muito visto como uma pessoa perfeita, aquela que não tem problemas, e não é bem assim. Então é importante também para o psicólogo aprender a colocar essas táticas, né, essas estratégias aí da psicologia em sessão mesmo, em análise ali. E a experiência ajuda muito. Então, sim, tem que ter muita experiência, tem que estar ali, tem que fazer, mas o teórico também é importante. Não dá para colocar em relevância, não. Acho que é um equilíbrio, tem que ter os dois. E assim, tratando dessa parte de achar que psicólogo é perfeito e etc, né? Que acontece muito, eu tinha essa visão também, por não entender muita coisa, né? Ser um ignorante em relação a isso. Ainda sou, mas como que foi nesse período que você estava na faculdade, em relação a se você conversava sobre outros pacientes, você por consequência acabava descobrindo coisas suas. Teve alguma coisa assim que você falou assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha esse problema e precisava de resolver? Sim, muito ainda. As nossas aulas eram sempre debates, né? Era todo mundo querendo consultar da sua vida. Porque eu quero dar meu exemplo. Então a gente perguntava. Mas eu lembro numa aula de psicanálise, né? A gente tinha um professor sensacional, né? Dalton Demonet. E ele estava falando sobre a questão de sintomas, né? Como a gente às vezes suprime alguma coisa, né? A gente recalca ali, pega aquele sentimento e soca lá no fundo, né? Aquela coisa que você às vezes não fala sobre aquilo, não dialoga sobre aquilo vai voltar em forma de sintomas. E eu não entendia como isso funcionava. Como assim? Era a primeira vez que eu estava ouvindo falar sobre sintomas. Sim. Aí que a gente vem descobrindo, né? Que a queda de cabelo é um sintoma, que uma espinha que surge do nada é um sintoma, uma dor é um sintoma.
E aí a gente estava nessa época. E eu estava passando por algumas questões assim, pessoal, e eu tinha um tique muito grande de tomar banho. Eu tinha que tomar banho o tempo todo, né? Eu tomava aí uns 7, 8 banhos por dia. Gente! Até que entender que isso era um sintoma. E aí, em análise, né, eu fazia terapia também nessa época, eu levei isso para terapia para tentar entender o que estava acontecendo, e eu consegui entender essa questão de porquê desses banhos, né? Era uma questão que eu me sentia suja e uma relação assim muito de um sentimento mesmo primário, né? E eu desenvolvi esse sentimento, consegui entender o que isso significava para mim e automaticamente esse sintoma passou e voltei aí ao normal, porque isso também me gerava um desgaste muito grande. Era uma questão que eu sentia, mas eu não sabia da onde. De onde vinha, né? Exatamente. Então o psicólogo ajuda nisso daí, em análise, que você consegue aí discorrer isso daí, entender o que está acontecendo com você. É porque tem uma frase, eu não lembro dela, talvez você saiba, que fala quando a gente não resolve na cabeça ou aparece no corpo, eu não lembro como que é a frase a respeito disso. Não sei, mas eu tenho um livro até que é O Corpo Fala. Já ouviu falar desse livro? Não, mas é uma frase boa também. Sim, O Corpo Fala. É um livro, posso até te enviar depois em PDF, se quiser compartilhar, colocar no link também. E ele é um livro que fala sobre o comportamento. Então, muitas vezes, a nossa boca fala uma coisa, mas o nosso comportamento diz outra coisa, né? Então, às vezes, fala assim, né, igual casos muito fortes, né? Você gosta de criança? Aí a boca tá falando, sim, eu amo criança, mas às vezes a mão tá um gesto agressivo, né? Às vezes tá aquele olhar um pouco forçado. Então, você sente que o corpo tá falando algo diferente. Né? É igual quando você pergunta pra alguém, tá tudo bem com você? E a pessoa, tudo, mas o olho dela tá cheio de água. Será que essa pessoa tá bem mesmo? Então, o corpo da gente, ele fala automaticamente. Sim, e eu lembro que você tinha comentado aí, né, que você ficou esse tempo todo na polícia militar e tudo mais, né, com eles lá, desenvolvendo questões com eles. Eu lembrei de um caso de um policial daqui de São Gabriel, que ele começou a ter queda de cabelo da barba, e se eu não me engano o nome da doença é alopecia areata, que é para quando você tem um alto estresse. Você pegou um caso desse, sabe mais ou menos como que funciona? Porque eu só já ouvi falar por alto. Sim, eu tenho ainda uma amiga que tem esse problema de alopecia e às vezes vai se associar ao seu estado emocional, né? Então, se você está passando aí por uma grande carga de estresse, né, de um problema muito grande que você não consegue resolver, ou às vezes até mesmo uma ansiedade prolongada por muito tempo, às vezes o corpo ele tem que colocar isso para fora de certa forma. Então, às vezes vai associar aí nesse sintoma específico que é a alopecia. Então, é a queda de cabelo em locais, né, localizada. Não é uma queda geral, é uma queda local mesmo. Então, tem pessoas que vão fazendo rodelas, né, por volta da cabeça ou da barba. E, às vezes, tem pessoas que perdem até metade do cabelo. Aí fica metade da cabeça com cabelo e a metade sem. De tão aflorado que isso é. Então, aí vai entrar 2 tipos de tratamento, que é o tratamento medicamentoso e também a terapia. Então, é uma coisa que você precisa do tratamento medicamentoso. Sem, você não vai conseguir lidar aí e resolver, né? Só o psicólogo não resolve. Pois eu te perguntei isso porque eu descobri isso num belo dia que eu tava, o período que eu tava, aí você vai entender por que isso aconteceu. Era um período que eu tava fazendo um artigo para a faculdade, né, porque eu fiz um tecnólogo, então você precisa fazer TCC, só um artigo já era suficiente. Mas mesmo assim, era horrível fazer aquilo. E eu não gosto de teoria, né, então você já imagina como que era horrível para mim. Eu fazia esse artigo. Onde eu morava era um pouco distante da faculdade, então eu tinha que ir de bicicleta, né, de bike, para poder ir e voltar. Chegava também tarde da noite em casa. Aí eu tava no período fazendo autoescola e eu não tinha, assim, margem nenhuma para poder reprovar na prova, porque senão eu não tinha dinheiro para poder pagar outra. E o meu processo ia vencer, então, assim, era passar ou passar. Eu precisava da carteira para isso, por causa do trabalho. E um alto estresse dentro do trabalho. Então, essas 4 coisas aliadas aí. Tava vivendo no limite. Literalmente. E assim, como a maioria dos brasileiros, porque eu vi um post que eu achei muito legal e faz todo sentido, que é como que foi a criação das psicólogas lá, né? Que é o reconhecimento, só as gotinhas. É a mais pura verdade em relação ao Brasil. Que eu sinto muito isso em relação aos norte-americanos. Eles têm problemas mentais muito mais identificados. Eles têm essa cultura já de expressar esses problemas e procurar uma terapia em relação ao brasileiro. O brasileiro não, ele vai sofrendo mesmo, vai indo. Empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Até não tem jeito mais mesmo, ele tem que parar e ter que resolver essa situação. E comigo foi mais ou menos assim.
De certa forma, foi ignorância, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas começou assim, o olho esquerdo tremia. Olha o estresse. O direito, o estresse chegando. A direita, às vezes a coxa, às vezes perto do cotovelo. Então assim, era sempre acontecendo isso. E eu ficava irritadíssimo com isso, porque acontecia, eu não sabia por que isso acontecia, e só ia levando, né? Aí depois, eu comecei a ficar inquieto, eu não perdi o sono, mas eu não tinha qualidade de sono mais. Então eu dormia cansado e eu acordava cansado, todo santo dia. Mesmo dormindo 8 horas por dia, o que é normal pra mim, assim, de quantidade pra dormir, né, e tudo mais. Aí, por último de tudo, assim, quando eu tava no pico do estresse, que eu falei, eu tenho que procurar algum médico pra saber o que é isso. Foi quando eu tava num belo dia em casa, tinha terminado de pentear o cabelo e tava mexendo no meu cabelo, que tinha uns nódulos grandões, como se fosse cabelo inflamado. Eu achei que era isso. Aí fui pegar passar a mão, aí quando eu trouxe na minha mão, veio uma tuchinha de cabelo, né? Eu falei, acho que eu tô ficando careca. Aí eu falei assim, tem que procurar agora um médico pra saber o que é isso. Fui no médico de clínica geral, aí ele foi e falou isso comigo. Talvez é alopecia areata. Você tem muito estresse, você perde cabelo. Foi o que eu fiquei sabendo sobre isso. Aí na época eu pesquisei alguma coisa na internet lá, mas eu não fui muito a fundo. E aí depois disso aí, continuou, né, os sintomas de estresse. Aí eu terminei a faculdade, e nesse período que terminei a faculdade já aliviou um pouquinho, mas ainda do trabalho estava alto ainda mesmo assim. E aí quando eu não tive condições mais mesmo, e aí é onde eu tinha preconceito, né, com em psicólogo, eu falei, não precisa disso não, como todo brasileiro, né, não, que nada, isso aí não precisa, outros precisam, eu não. Até hoje não precisei, porque eu vou precisar agora. E aí, foi bem naquele período que vocês foram lá na empresa para poder fazer, né, mostrar o trabalho de vocês e tudo mais, né. E aí, eu conversando com algumas pessoas lá dentro, aí eles pagaram pra mim, né, e eu fui com a sua colega de trabalho, a Mábila. A Mábila, isso. Cheguei, conversei com ela, falei, porque assim, por mais que eu não te conhecesse, eu sabia que você, eu sabia quem era você e tudo mais, tinha uma conexão ali do trabalho e tudo mais, então eu preferia uma pessoa totalmente estranha mesmo. Porque a gente é muito bom conversar com gente estranha, você pode falar o que você quiser. É neutro. Exatamente. Então assim, você sabe que não pode vir num tipo de julgamento que você acha que pode vir, entendeu? Então é maravilhoso. Eu tava muito mal. Então assim, aí eu peguei e essas pessoas pagaram pra mim, né? Aí eu fiz acho que 4 sessões assim, se não me engano, né? Porque eu não tive condições nenhuma de fazer na época. E aí eu descarreguei, né? Joguei tudo que tinha que falar. Eu falei assim, eu já comecei ensinando você, olha, eu vou exagerar, não leve em consideração tudo que eu tô falando, porque não dá pra mim ser normal pra falar sobre isso. Aí falei sobre os problemas da faculdade, do trabalho, os meus problemas pessoais, né? Então, etc. Fui jogando tudo, né? Tadinha, e a Mábila inocente, achando que eu não ia falar nada, porque ela começou, não, olha, gente, aqui tem um código de ética, que eu não posso contar nada da sua vida para outras pessoas, pode ficar tranquilo e tudo mais, né? E eu pensando assim, tadinha, inocente, estão pagando pra fazer isso aqui, você acha que eu não vou te falar? Então, assim, aí foi, e infelizmente eu não tive condições de continuar, depois eu tive que investir em outras coisas. Ainda quero voltar ainda, que eu acho muito legal. Muito importante voltar, hein? Pois é. Então assim, hoje eu reconheço, só não tenho condições de fazer esse reconhecimento valer a pena. Então assim, eu peguei e percebi que esses problemas, quando a gente não resolve ele na nossa cabeça, eles vão pro corpo. Eu desenvolvi uma doença, que ela é autoimune, chamada alopecia areata. Não, perdão, meu Deus, alopecia que eu não tive, que eu achei que eu tinha. Celulite dissecante é o nome da doença. Ela tem duas, né? De celulite e foliculite. E acontece parecido com a alopecia. Ela perde o cabelo, e aonde perde o cabelo ele cresce como se fosse um nódulo, como se fosse uma espinha gigante, né? Eu tive que tomar Roacutan, aí foi assim, começou. Vem a medicação. Pois é. Aí foi uma medicação bem pesada, porque eu tomava 2 comprimidos por dia, pra você ter uma ideia. E o natural pra quem toma isso pra espinha é uma, entendeu? Então, e é um tratamento bem forte. Sim, exatamente. Então todo mês, eu odeio agulha, né? Então eu paguei todos os anos passados que eu tive de ter que fazer exame nesse período aí. Foi 1 ano e meio mais ou menos, né? Então todo mês eu tinha que estar lá tomando agulhada pra poder ver se não tinha nenhuma alteração mais forte, né? E tudo mais. Aí foi reduzindo e diminuindo a quantidade e também foi melhorando, né? Eu também consegui organizar os meus pensamentos. Sim, você foi passando, né, pelos processos. Isso, exatamente. Então a carteira de habilitação é um prazo. Você rompe aquele prazo, então automaticamente aquilo já se soluciona. Isso, já vai aliviando, exatamente.
Então foi exatamente isso aí. Então a carteira deu, aí passou. A faculdade foi aprovado, então já passou também. Aí do trabalho que era o mais complicado, né? Que eram situações que envolviam os clientes e eu e tudo mais. Os meus comportamentos enquanto profissional, enquanto pessoa. Então eu tava meio que fazendo 2 personagens, né? Quer dizer, criando um personagem. Que tinha o Luan, que era o Luan e o Luan do trabalho. Pra tentar se encaixar, se adequar ali ao meio. E aí eu tive esse trabalho com a Marvel de entender que ele precisa de ser um só. Que esse negócio de você fazer 2 personagens acaba com você. E eu fiz isso de forma inconsciente, né? E aí eu fui conseguindo juntar esses 2 em um só. E foi o processo final para poder assim, melhorar de vez. Aí só que assim, o Rokutan deu uma bagunçadinha, né? Só que eu já tava melhor, eu conseguia lidar melhor com toda essa situação, entendeu? Olha aí, que caso, hein? Pois é. E aí, assim, contando o meu pra vocês aqui, que eu tô expondo, tem algum caso que foi legal, minimamente curioso, ou assim, engraçado, que foi mais complexo de se lidar, que você teve durante o seu estágio? Teve. Foi até um dos meus estágios do plantão psicológico. E tinha um rapaz que ia, mais ou menos a idade de 18 anos, né? E ele ia desde os 17. E ele sempre ia, falava, tinha algumas demandas, né, relacionadas aí à família, a questões sociais, mas aparentemente nada de grave. E aí, depois que ele fez 18 anos, né, ele voltou. E as meninas falaram, Nayara, fulano voltou, mas ele quer ir com você, né? Porque eu já atendia ele. Então, às vezes, tinha disso deles querer ser atendido pela mesma pessoa. Porque como mudava, né, você nunca sabia quem é que estava. E aí, eu fui, né, avisei pra ele que quando eu estaria, e a gente foi e começou a conversar. E ele num comportamento totalmente, né, diferente. Muito ansioso, muito preocupado. Não olhava nos meus olhos, não olhava pra mim, sempre de cabeça baixa. E ele falando, eu tenho que te contar uma coisa. E eu falava com ele, pode falar, você sabe que a gente tem um sigilo, a gente já tem um contato, a gente já tem um rapport. Do que você fala aqui, fica aqui, não sai da porta. Então, assim, construindo aí esse rapport com ele, né, pra ele conseguir. E ele não conseguia falar, é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito pesada, eu não sei como falar, e tremia, Nossa. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a ficar assim, o que tá acontecendo? Será que ele matou alguém? Será que participou de alguma coisa, né, muito grave? E aí ele não falava, não conseguia falar, e aí eu usei uma técnica de escrever. Falei com ele, você se sente melhor se você escrevesse? Pra você. Falei, não precisa me mostrar, mas para você tentar colocar no papel o que você está sentindo. E aí eu fui, dei papel, dei caneta para ele e ele começou a escrever. Escreveu. E aí depois ele pegou aquele papel e dobrou. Aí eu falei assim, tá se sentindo melhor? Ele colocou um pouco, né? E aí a gente foi conversando. E aí no final da sessão eu perguntei se eu poderia ler o papel. Aí ele falou, pode. E aí eu li. Na hora que eu li, estava escrito, né, no final, ali, todos os sentimentos dele, mas no final que ele era gay e queria se assumir. Aí eu falei, não acredito que era isso. Eu que a gente sei lá que ele matou alguém. Né? Uma coisa mas assim. No final, né? Mas no final era uma coisa, né, super, né, boba. Mas a gente sabe aí que tem também essa questão da criminalização, né? Sim. Pai nenhum quer ver o filho gay, então às vezes tem essa questão pesada da família. E aí a gente trabalhou para ele poder se assumir. Aí ele voltou mais vezes, a gente construiu essa persona para ele aprender a lidar com isso. O que era? Uma coisa nova para ele também. E aí a gente foi trabalhando, ele foi se sentindo, e até que um dos finais, quando ele não voltou mais, foi quando ele assumiu para a família, que ele falou pro pai, pra mãe, né? Algumas pessoas do contexto dele, igual amigos mais próximos, primos, já sabia. E aí foi quando ele conseguiu aí essa libertação, a família aceitou ele, entendeu, e ele resolveu a queixa dele, acabou não voltando mais. Mas foi um caso, assim, muito engraçado que aconteceu. Mas assim, você falando, eu fiquei pensando aqui, talvez muito possivelmente isso aconteceu, né, eu tenho que pagar de psicólogo, porque o contexto que ele vivia, talvez era um contexto onde tinha muita piadinha sobre isso, alguma coisa que era mais... Sim, e sim, né? Associada a uma cidade pequena, né, que o plantão psicológico era em Vila Valério. Então, assim, tem ainda essa criminalização, esse preconceito, né? A gente pode usar essa palavra, é um preconceito realmente. E é uma coisa, assim, muito irracional, né? As pessoas, às vezes, só não gostam e não sabem explicar o porquê.
né? É só aquela questão, né? Não gosto, ponto final, acabou, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. E não é assim que as coisas funcionam. Pois é, eu tenho uma amiga que, assim, a gente sempre desconfiava, né? Só que a gente nunca falou nada, porque se não for, aí a pessoa pode ficar chateada, porque você pensou uma coisa assim, tipo, pra ela, né, e tudo mais, né? Porque ela pode ter o preconceito dela, né? Porque também, se a pessoa acha que você é, e você fala, não sou, beleza, entendeu? Mas aí a gente nunca falou por causa disso, a gente ficava meio assim. Aí, tempos depois, assim, eu já tava mais assim, uma situação que parecia que queria assumir, não queria e tudo mais. Aí eu fui e falei, assim, tava perto dela um certo dia. Aí eu fui conversar com ela, né? Falei assim, não, eu tô preocupado demais e tal. Ela falou, mas por quê? Não, porque a minha irmã, ela... Não sei se eu já te falei, mas eu tenho 12 irmãs e uma delas é homossexual. Só que ela pega todo mundo. Eu já falei com ela, minha filha, sossega, pega uma pessoa só. Entendeu? Porque senão você acaba pegando todo mundo, isso não dá muito certo. E ela é uma cidade grande, então eu fico meio preocupado com essas coisas, né? Aí beleza, ela riu, tá? Aí deu dias depois... Aí ela pegou assim, não falou assim, não, eu sou homossexual, mas falou que iria me apresentar na namorada dela, né? Eu não lembro como foi o contexto da que a gente estava conversando, ela foi e falou sobre isso aí. Aí eu falei com ela, olha, não precisa se preocupar, eu já imaginava já, mas isso não faz diferença pra mim. Eu não vou deixar de ser menos seu amigo ou mais por causa disso. E assim, dentro do contexto onde a gente vive, onde ela tá também junto comigo, todo mundo sempre foi muito de boa, sempre respeitou muito ela. E o que eu fiquei preocupado foi exatamente isso também, né? Porque o pessoal tem essa minha síndrome de Gabriela, né? E sabe que a pessoa é um outro indivíduo, que ela cuida da vida dela, de ficar tentando falar que não, que está errado, você é besta e etc e tudo mais, né? Ela sabe quais são os meus pensamentos, o que eu penso a respeito disso, só que a gente é amigo, né? Então eu não vou deixar de amar ela e gostar dela por causa de uma situação como essa. Exatamente, seria irracional, né? Exatamente, E assim, aí, além desse caso que foi muito peculiar e engraçado, você chegou a atender família, assim, por exemplo, pai, mãe? Sim. Pode fazer isso também, né? Sim, aí a gente vem para terapia familiar, né? Tá, então pega todo mundo. Geralmente eu atendo sempre os pais quando eu lido com adolescentes ou criança, né? Então, assim, a primeira sessão geralmente é com o responsável, né? O pai e a mãe. Depois que se inicia a terapia com o de menor. Isso. Mas primeiro é o pai e a mãe sem o de menor, né? E aí depois, na segunda sessão, já tem essa adaptação. Quando é criança, geralmente a mãe leva para ter esse costume, essa adaptação, né? Até a criança entender que é um lugar normal, que ela pode se sentir bem ali, segura. Porque às vezes a criança se sente bem só na beira da mãe. Tira a mãe, e a maioria das vezes é um dos casos de procurar o psicólogo, né? Porque o menino quer que a mãe vá na escola, senta do lado. Então tem essa questão, tem que ter essa separação aí. Então, assim, sim, atende a família. E é muito importante para o desenvolvimento do caso, né? Às vezes você vai entender muita coisa quando você conversa com os pais. Entendi. E assim, nesses casos é muito diverso as coisas que aconteciam, tem um padrão ali do que era o que mais ocorria, como por exemplo esse de conseguir desprender da mãe, etc. É muito subjetivo. Não tem assim um padrão, né, de sequência, porque nós somos subjetivos, né? Então, cada história vai ser uma história, cada família é uma família. Então, assim, não tem esse padrão, é muito subjetivo. Entendi. E nesse período que você estava estagiando, qual foi, assim, o caso mais complexo que você teve que lidar? O caso mais complexo que eu peguei foi para fazer um diagnóstico, né? A gente estava nessa matéria de diagnóstico e a gente recebia ali o caso aleatório, não tem, que eram as pessoas que iam no NPP na época, se cadastravam, e eles pegavam essas fichas aleatórias e você tinha que fazer o diagnóstico. E o meu grupo, né, que a gente atendia em grupo, a gente pegou uma criança de 6 anos, um menino. Nossa. Foi assim... O caso que a gente teve uma experiência que eu falei que foi única. Depois disso, sempre quando chega para mim demandas desse tipo, eu encaminho para outros profissionais, porque eu falo que eu não tenho condições de atender mesmo. E era uma criança de 6 anos, tinha os irmãozinhos também que eram um pouco maior, né, de 8, 11 anos, e eles moravam com a avó que criava eles. Uma situação, assim, muito humilde. Você via mesmo que era muito, assim, muito, grosso modo falando, mas eram bem pobrezinhos. Sim.
e ia para a escola, né? E eles faziam um desenvolvimento com a capoeira, né? Que era um evento social ali, né? Que tinha na comunidade. E essa criança começou a apresentar comportamentos agressivos. Ela já não queria mais para a escola, não queria para capoeira, não queria sair de casa. Nossa. Tinha terror noturno, chorava o tempo todo. Quando saía da beira da avó, chorava. E não entendia por que aquele comportamento da criança. E aí a gente foi entrar em análise, né, com a criança, trabalhando e tudo mais. E aí a gente descobriu que ele foi, né, abusado pelo professor de capoeira. E aí foi aquele caso, assim, que quando a gente descobriu, a gente entrou falou, o que a gente vai fazer, né? A gente nunca tinha visto aquilo. Enquanto o pessoal estava lá diagnosticando ansiedade, depressão, a gente estava tratando de abuso infantil. E aí, nisso, a gente teve, assim, um conhecimento muito grande, que a gente aprendeu a mexer na questão também, né, do envolvimento do governo. Então, a gente teve que ir atrás de formalizar isso também, né, na escola, no conselho tutelar, atrás do CREAS também, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente ali, que cuida dessas áreas. A gente teve que fazer denúncia, tanto na polícia, né? Então a gente teve que formalizar tudo isso, a gente teve que provar tudo isso. Ele foi passado por exame ali de corpo de delito, né? Que tem tudo isso, foi comprovado. Então, assim, foi um caso que foi um dos mais marcantes. E eu falei que eu não tenho estrutura, falei, não é pra mim, não dá. E você lida com a família, né? Porque a família também é prejudicada. E aí a gente tratou só um menininho, né? Só o de 6 anos. E depois a gente descobriu com os outros colegas que os outros também estavam sendo abusados. Então aí o caso ficou pior ainda, né? Só foi agravando. Então acho que esse foi o pior caso, sim, que eu peguei mais sinistro. E que realmente você tá lidando ali com aquela pessoa, você pega aquilo, porque você desenvolve empatia. Então meio que você consegue sentir a dor daquela família. Depois a gente teve que fazer um tratamento com essa avó, porque essa avó se culpava, porque ela meio que se sentia culpada daquilo ter acontecido. E aí a gente também fez um tratamento bem prolongado, ela entrou em depressão, profunda. E aí a gente teve também dar todo esse suporte para ela conseguir aí desenvolver a família dela. E aí foi uma família que começou a ser assistida, né? A gente tinha muita ligação com o CRAS também. O CRAS começou a assistir essa família. Então, eles começaram a receber bem mais recursos. Então, assim, no fundo também a gente sentiu uma gratidão, porque a gente conseguiu ajudar, né? Então, imagine se não tivesse esse NPP. O que seria dessa criança? Então, no fundo, ainda tem esse sentimento de que, pelo menos, a gente fez alguma coisa, né? Não deixou passar impune. Eu, assim, obviamente eu não consigo entender a dimensão, mas eu tenho um leve entendimento sobre isso, porque, como eu já te falei, eu odeio agulha. E aí eu fui implantar sistema em uma unidade que era para atendimento só de crianças, né? Até 16 anos por dia. Só que a maioria é realmente criança que vai. E aí, quando eu estava lá implantando, a gente sempre passa perto, até mesmo dos terceiros, que são laboratórios que ficam dentro da unidade, né? Que a prefeitura paga para eles, para fazer coleta de sangue. Aí eu vi coletando sangue de crianças de 2 anos, de 3, assim, isso corta meu coração. Imagina uma situação dessa, realmente é bem complexo. Era isso que seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. Além de ter casos que você não conseguiria lidar, teria que passar para um outro profissional, se vocês, assim, se tem alguma regra para isso, se é alguma coisa da ética do psicólogo, ou se vocês fazem por conta própria, assim, se trabalha com muitos pacientes, se vocês também fazem acompanhamento com outro psicólogo, para poder conseguir aliviar essa carga de emoção por causa de muitos outros. É importante, porque o psicólogo também tem queixas. E quando a gente lida com outras pessoas, a gente meio que troca energias. Então, às vezes, a pessoa ela chega ali bem negativa, né, com energias bem baixas, e você tenta passar a sua energia positiva também para o outro, né, que eu trabalho muito isso dentro da psicologia positiva. Então, às vezes, chega final do dia, você tá assim, cansado, esgotado. Semana passada mesmo, eu passei por uma experiência que eu também trabalho com adolescentes, né, na clínica. E um adolescente está assim, no auge, né, dos 16 anos dele. Então, é o auge do eu sou o dono do mundo. Não, isso que eu falo, eu sempre brinco dizendo que eu acabo conversando muito com adolescente, né? Que eles têm a síndrome do Superman, que acha que pode fazer qualquer coisa. Exatamente. E aí, assim, ele deixou a família louca, né? Aí a mãe entrou em contato comigo e falou assim, você tem um horário urgente, o que aconteceu, uma situação, a gente não está sabendo lidar e a gente tem que conversar, a gente tem que resolver isso, que ele criou um caos mesmo, né, na família. E aí foi o pai, a mãe e ele. E foi uma sessão, assim, que durou 1h30, né, que
quando vem mais pessoas, então a demanda de fala é maior. Então, às vezes, 1 hora não dá. Então, foi 1h30. E 1h30 de briga mesmo, de pauleira, de um falando na cara do outro e um tacando coisa na cara do outro. E coisa de família, gente. Coisas de família, tá, gente? Cada família tem a sua particularidade. Exato. E aí eles, né, resolvendo. E quando você atende muitas pessoas, você entra no que a gente chama de triangulação. Então, meio que você se permite fazer parte daquele problema. Você tá ali também como um agente naquela situação. Então, você meio que também entra nessa briga e você tem que brigar. E nesse momento, o psicólogo tem uma postura que ele tem que mostrar para a família e também para o adolescente. E são visões completamente diferentes, porque os 3 pensam diferente. Então, como colocar tudo isso em sintonia? Então, assim, foi 1h30, foi muito difícil. E eu lembro que no final eu me senti assim, cansada. Falei, gente, já podia encerrar meu dia por hoje, porque foi cansativo. Mas assim, no final eles conseguiram, né? Eu passei até mesmo atividade para eles começarem a se relacionar mais, se comunicar mais, que era muito importante essa comunicação da família. Então eles passaram a desenvolver também isso. Então, assim, aí agora a gente está continuando aí esse processo. Mas, às vezes, né, dependendo aí da demanda da pessoa, a gente fica, assim, esgotado. Entendi. E a gente precisa de um outro profissional, às vezes, para ajudar. Porque aquela questão, né? Santo de casa não faz milagre. Então, a gente é psicólogo, mas a gente também precisa de psicólogo. Eu até voltei recentemente, né, a fazer terapia. Eu estava um tempo longe. E agora eu voltei também, para ficar, porque é importante desenvolver isso daí. Exato. E, assim, então, o que eu percebi um pouquinho é que quando eu estava lá com toda a minha indignação, né, contando para a Magla, ela tentava sempre assumir uma posição mais neutra, né? Então ela só recebia como o meu problema fosse uma coisa muito séria mesmo. Então ela falava, não, eu não sei e tudo mais. Então eu assumi essa postura fisicamente na hora de falar, não, te compreendo, e anotando, né, as coisas que eu ia falando. E depois ela, assim, em breves momentos ela dava lá uma coisa que eu já sabia, mas que, meu Deus, você tem que escutar de um terceiro para você poder entender. E assim, isso então se aplica só em algumas situações. Vocês, como você comentou, você acaba se permitindo participar ali. Então vocês, como que eu posso perguntar? Vocês acabam mudando o tom de voz de acordo com o paciente ou com a família em si e tudo mais, ou não? Sempre tem que ser uma coisa mais neutra? Então, o psicólogo sempre tem que agir na neutralidade, né? Mas às vezes a gente tem que ter aí um corte lacaniano, que é mais ou menos isso daí, né? Quando você faz alguma coisa inesperada, né? Então, quando às vezes a sessão dura em média 50, 60 minutos. Quando dá 30 minutos, você fala, acabou a sessão hoje, vai embora. Pensa sobre isso e volta na próxima. Às vezes a pessoa vai sair tonta. Uai, como assim? Então, às vezes tem disso sim, de mudar o tom, ou de às vezes, né, dar uma percepção diferente, mas nunca sendo assim, invasivo ou colocando a sua opinião, né? Então, assim, a gente usa aí o corte lacaniano como esse exemplo para poder fazer alguma coisa diferente, para quebrar ali alguma coisa, às vezes que está em um ciclo vicioso. Então, às vezes isso ajuda, mas não de expressar a sua opinião. O psicólogo, ele não pode de forma nenhuma expressar a opinião enquanto análise. Pois é, porque assim, eu ficava justamente com essa coisa na cabeça, que o psicólogo teria esse trabalho de expressar uma opinião dele, né? Só que seria uma coisa mais elaborada por ter estudado 5 anos para isso, né? E aí quando eu fiz as minhas sessões, eu percebi que não, que na verdade, muito pelo contrário, né? Ele assume esse papel de um terceiro mesmo e distante da relação. Então ele só dá aquela, não, olha isso aqui, ele só fala coisas que na verdade a gente já sabe, né? Só que a gente não tá na nossa cara, a gente não quer ver Exatamente. O que pode ser, entendeu? O psicólogo, ele age mais ou menos como um espelho, né? Ele vira um espelho da pessoa. Então meio que vai e volta alguma coisa que às vezes a pessoa não tá vendo. Então assim, o espelho é você. Não tem como, né, um terceiro aparecer ali e dar a sua própria opinião. Então acho que é mais ou menos isso aí, né, pra responder. Cara, é interessante isso, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, realmente. Porque a gente, eu não lembro de quem que eu escutei isso, mas a gente tem em nós a gente e a nossa consciência. Então às vezes ela tá falando uma coisa que ela vai nos defender, ou ela vai nos acusar. E nem sempre esses dois pontos vão estar certos. Eu deveria estar acusando e não defendendo, deveria estar defendendo e não acusando. Então é interessante, gostei.
E, assim, qual foi o momento, né, que você tinha até comentado que passou um tempo bom lá em Vila Valera fazendo essas sessões? Se foi lá, ou qual foi o momento que você, assim, que deu aquela explosão na mente e falou assim, gente, eu acertei, é isso mesmo que eu queria fazer e agora eu tô aqui, ainda bem que eu tô aqui, eu nasci pra estar com essa roupa nesse lugar e nesse momento. Nossa, é difícil, hein? Bem... Pode ser uma forma de um caso ou um período que você teve. Deixa eu pensar aqui, um momento assim que foi muito auge, né? Que assim, a gente recebe feedbacks e a gente fica muito feliz, né? De realmente fazer a diferença ali na vida da pessoa. Nossa, mas agora de cabeça, assim... Deixa eu ir pensando, tá? Daqui a pouco eu respondo. Isso. E, assim, por que eu te fiz essa pergunta? Quando eu tinha lá os meus 6, 7 anos de idade, eu ganhei um videogame. Que na época ela era a cópia da cópia da cópia. Porque tinha o PlayStation 1, né, na época, eu acho que tinha. Tinha o Polystation, que era bem parecido, e tinha o XM. O XM era um X, né, que tinha em cima dele, tal, quadradão e tudo mais. E era aqueles famosos videogames com fitinha. E tinha jogos salvos na memória dele, né. Aí eu ganhei, coloquei na televisão lá, e quando eu apertei os botõezinhos no controle e começou a mexer na tela, eu falei, gente, uau, eu quero trabalhar com isso na minha vida. Tinha 6 anos de idade, eu não sabia o que era trabalho, mas eu falei que eu queria mexer com isso e viver disso da minha vida, né. E aí, assim, as coisas depois, as coisas foram se empurrando na minha vida para tudo isso acontecer. Então, por exemplo, quando eu cheguei no ensino médio, eu consegui entrar numa escola, aqui também teve isso, não sei se tem, acho que não, porque virou Escola Viva, né? Que é o curso técnico integrado ao ensino médio. Aí o técnico que eu fiz foi de informática. Então aí por consequência depois eu já queria não ficar muito distante da minha família, né? Porque eu sabia que isso ia me deixar muito doido. Sou muito apegado à minha família e pai e mãe, por mais que não pareçam, eu sou. Eles reclamam sempre que eu não vou muito lá. E aí eu descobri que tinha faculdade aqui, né, na área que eu queria e fiquei. Aí depois eu descobri a empresa que eu trabalho hoje e tô lá já vai fazer 5 anos, né? Então eu meio que consegui muito fácil o meu caminho, né? Não tive que, igual você, eu preciso tirar um ano pra descobrir o que eu faço, né? Então eu fui tendo esses momentos ali. Aí o período do ensino médio todinho, aí a faculdade também foi algo que ela foi estressante, mas era um estressante que era legal de fazer, entendeu? Então eu conseguia me dar bem. Só nas matérias que eram teóricas que não. Mas sempre tem. Sempre tem, não tem jeito. A gente precisa da teoria, né? Precisa. Pois é. Então, assim, e aí hoje o meu trabalho também, por mais que ele seja altamente estressante e me cobre muito de mim como profissional, é o que eu amo fazer, né? Eu não me via fazendo outra coisa. Mas também precisei criar outras coisas para poder dar vazão e não ficar só no trabalho, casa, igreja, trabalho e casa. O ciclo. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu não sei, esses período de pandemia agora, acho que mexeu com todo mundo. Sim. Pois é. Não foi diferente comigo. E uma forma que eu consegui de dar vazão a isso foi com um hobby, entendeu? Fazendo um hobby, muito bom. Uma coisa legal, assim. Como eu amo falar, eu falei assim, gente, perfeito, é isso aqui. E que bacana que você se identificou. Você foi atrás de algo que você gostava, conseguiu identificar e conseguiu desenvolver. Então isso é muito bom. E foi outra coisa que foi assim também por pura sorte, porque não fui eu que quis fazer, entendeu? Um amigo que deu a ideia de a gente fazer, a gente começou, aí ele me abandonou, mudou de cidade, e eu continuei fazendo sozinho, entendeu? Porque eu curti, e eu acho que o maior, como que eu posso dizer, o maior retrato disso é que eu não penso muito em 2 ou 3 vezes de investir algum dinheiro para poder fazer o que eu faço, entendeu? Então eu acho muito legal. Então assim, é por isso que eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que eu acabo conversando. Porque se foi uma coisa, assim, de certa forma foi muito fácil para mim, né, de conseguir isso, mas e para outra pessoa? Como que foi, entendeu? Onde que ela parou para pensar assim, descobriu que, nossa, que legal, é isso que eu queria mesmo fazer na minha vida? Eu acho assim, que a psicologia, ela foi uma construção na minha vida, né? Igual eu falei, eu não tinha muito conhecimento, fui conhecer lá, fui desenvolvendo aí esse conhecimento, mas eu acho que teve feedbacks que eu recebi da minha área clínica, né? Que é a que eu sou mais apaixonada. E eu desenvolvo desde o 7º período da faculdade até hoje. Então, isso já faz anos. Vou parar para contar depois.
Mas já estou aí há bastante tempo nessa área clínica. E quando você recebe um feedback de que você conseguiu, né, ali aquela pessoa conseguiu resolver as demandas dela e aquilo trouxe mais alívio para a vida dela e está melhorando, você fica em êxtase, né? Então, assim, quando a pessoa olha pra você e fala, nossa, muito obrigada, porque a sua profissão mudou a minha vida, realmente me ajudou, né? Transformou. Então, eu passei a ver a psicologia dessa forma na minha vida, né? Como uma metamorfose, uma transformação. Então, às vezes, a pessoa entra ali de um jeito e em análise a gente transforma tudo isso, esses sentimentos, comportamentos, e ali a pessoa sai de uma forma, né? Muito mais ali da metamorfose transformada. Então, eu acho que quando eu tenho esses feedbacks assim da área clínica, eu me sinto assim muito bem, muita satisfação, com muita gratidão. Então, eu acho aí que eu posso usar como exemplo, né? Claro, que é da minha certeza. área clínica. Eu sou apaixonada. Era que eu ia te falar justamente isso aí, porque às vezes alguém me pergunta alguma coisa, tem esse negócio de, não, deixa eu conversar com você porque você vai conseguir me entender. Porque como eu acabo trabalhando com adolescente dentro do campo religioso onde eu tô, né? Eu gosto de falar do meio eclesiástico, né? E lá eu fico muito com adolescente, porque eu não gosto de trabalhar com jovem é chato, eu sou chato, então não dá pra mim. Eu prefiro adolescente porque eles não param quieto, pulam o tempo todo. E é uma maravilha tá no isso. ápice. Exatamente, estão no ápice, assim, das doideiras deles. É maravilhoso. Então, assim, aí conversando muito com eles acontece isso também. E eu tenho certeza que não é nas mesmas proporções que você, porque se fosse eu tava fazendo superior em psicologia agora. Mas poder ajudar, né, e escutar, eu tô com um X problema, qual é o caminho que eu podia seguir e tudo mais. É muito legal. Porque depois que você vê que tá solucionado e a pessoa chega pra você pra poder te dar esse feedback, Sim. É maravilhoso. Então é super válido, com certeza, isso. E assim, nesse contexto todo assim que você tá, né? Você comentou que o que você mais curte é clinicar, né? Gente, onde eu escutei esse termo de alguém, por isso que eu acabei usando ele. Mas enfim, tá certo, né? Falar assim. Sim. Né? Ok. Você exerce isso em algum lugar específico? E outra coisa que é de curiosidade que eu tenho que te perguntar antes que eu esqueça. É proposital aquele sofazinho pra pessoa deitar e ficar lá olhando assim do nada enquanto vai falando pra você, eu acho que minha vida tá assim. Sim, é proposital. A gente chama de divã. De divã. Que é o divã. Mas eu até esqueci a pergunta. Porque assim, eu tinha te perguntado aonde que você... onde eu atendo. Isso. Você atende e tudo mais, como que funciona? Então, eu atendo presencial e também online. Então, presencial tem uma clínica, né, que eu atendo mesmo, que é aquela clínica mesmo, cadeira. Mas o lugar onde fica, assim, pra deixar registrado aqui, tá. Né? Fazer aquele mexãozinho. Eu vou dar referência, eu não sei o nome da rua, nem número, mas fica atrás da prefeitura, né, aqui em São Gabriel da Palha, atrás da prefeitura, do lado da fábrica da Episódio, né, então eu atendo na clínica que fica ali. É uma clínica só de psicólogos, né? É da Luciene, até, não sei se você conhece. Não, ela não, mas eu acho que é no mesmo lugar que a Marvela faz, né? Isso, é o mesmo lugar. Sim, aí a dona da clínica lá é a Luciene, né? A gente é colegas de faculdade, fizemos faculdade juntos, estágio juntas, várias coisas juntas. E é assim, como ela é a dona ali da fábrica da Episódio, ela tem um poder aquisitivo financeiro e maior, né? Ela tem consciência a isso. Então ela construiu essa clínica, né? Como uma forma também de ajudar os colegas, né? De profissão. E aí ela abriu o espaço pra gente poder atender. Ela cobra, assim, um valor realmente de porcentagem, né, dos nossos atendimentos, enquanto outras clínicas, né, cobram muito mais. Legal, né? Ou coisa assim, eles cobram, né, uma porcentagem, assim, muito alta comparada ali com o valor da consulta. Então, assim, às vezes você acaba pagando muito mais imposto, né, e tudo mais do que você tira de lucro. E lá com ela já é uma coisa mais flexível, então a gente atende lá com ela. Ela abriu esse espaço coração dela aí pra gente. E é onde eu desenvolvo lá os meus atendimentos. E online a gente desenvolve onde a pessoa estiver, né? Que são as plataformas online. Como que funciona, assim, no caso, a pessoa, ela, tipo assim, por exemplo, né? Viu lá no seu Instagram, conversa com você, pede seu número, e você vai e marca com ela alguma call, e aí faz
Isso. Ou é por dentro de algum aplicativo ou coisa assim? Então, agora eu estou fazendo alguns cadastros para mim poder ter um cadastro online também, onde qualquer pessoa vai poder entrar nesse site e vai ser direcionado para mim. Mas ainda não está concluído, estou em fase de desenvolvimento dessa fase, mas no meu Instagram também tem um link lá na bio, então você clica e já vai direto para o meu WhatsApp, né? E a pessoa ali, né, fala que quer marcar consulta e eu faço esse rapó aí de marcar a sessão e passo o aplicativo, que eu faço pelo aplicativo do Zoom. Então a gente faz aí todas as conexões para poder fazer o atendimento online. E eu disponibilizo também a minha agenda online. Então a pessoa ela pode ir lá e marcar o horário que ela quer, o dia da semana, eu deixo todos os meus horários disponíveis. Então a pessoa já entra e marca o dia e o horário que ela quer também. Então a gente tem aí uma flexibilidade bem legal. Interessante. E aí assim, nesse período agora que nós estamos, que tem que fazer uma coisa mais online e tudo mais, fica quais seriam as vantagens e desvantagens em relação a fazer de forma online, assim, para a pessoa? Como que a pessoa fica mais se sente mais à vontade porque ela está na casa dela para poder fazer? A zona de conforto, né? Isso. Como que, nessa parte, assim, quais são as vantagens ou o que você vê de desvantagem de fazer online? É bem subjetivo. Igual eu tenho colegas da área também que não gosta do online, ele gosta do presencial, do olho no olho, né? Então, assim, você tá de frente da pessoa mesmo, o contato, olho no olho, você tá ali, é uma coisa diferente. Então, tem percepções diferentes, sensações diferentes, né? Não trava, na internet não cai, o áudio não fica meio bugado, você não tem esses problemas. Mas a terapia online, ela é igualzinha à presencial. Tem pessoas que às vezes têm aí dificuldades, né, sociais também, um transtorno de pânico, né, às vezes não gosta muito de sair de casa, é mais caseiro. Então tem pessoas que se adaptam muito fácil ao mundo online, né, e não tem diferença. Às vezes a diferença é essa que eu falei, né, de uma conexão ou de um áudio. Mas a análise é a mesma, a demanda é a mesma, né? E não vejo assim como grandes diferenças em questão de resultado, mas do desenvolvimento sim. Que tem pessoas que preferem o presencial, né? Que é o contato do olho mesmo. E para o psicólogo você estar em contato, você sentir a percepção do outro faz diferença. Às vezes por uma tela você não consegue ter essa percepção, né? Do indivíduo como um todo. Às vezes você tem que pescar isso aí de formas diferentes. Igual eu às vezes costumo usar uma técnica, porque online é uma coisa muito recente, então a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. E eu já entendi com meus pacientes, às vezes, quando a gente vai trabalhar o eu peço eles para mudar a câmera, porque às vezes eles me veem grande e eles pequenininho. Então eu peço para inverter, para eles se verem grande. Então, assim, às vezes isso já causa uma estranheza diferente, então eu já mudo um pouco. Por quê, né? Então, assim, às vezes eu quero que ele tenha a percepção dele mesmo falando sobre aquela situação. E às vezes eu pergunto várias vezes a mesma situação, para ele poder se ver falando aquilo e entender se deu um insight, né? Que a terapia é isso daí, é te dar insights, que aí você pensa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que trabalhar isso. Então, eu gosto muito da terapia online também por conta disso. Você consegue ter uma percepção diferente também e atender também a essa demanda, né? Que é subjetivo. Vai ter a pessoa que vai preferir o olho no olho, mas também vai ter aquela pessoa, né, que vai preferir ali a sua zona de conforto, a sua comodidade, né? Trabalhar esses processos de uma forma aí, né, na distância. Eu achei muito interessante essa modalidade, porque justamente por aquilo que você falou, que é essa questão. Eu tenho uma amiga que ela tem síndrome do pânico em relação a andar sozinha. Então, desde adolescente, hoje ela deve ter uns 20, 21, desde os 14, 15, ela sempre anda com a mãe dela. Pra tudo que é lugar que a mãe dela pode estar junto com a mãe dela, já é aposentada, né? Então, ela sempre vai. Então, a gente saía com os amigos e ela, assim, dava, sei lá, 10, 15 pessoas e adolescentes indo na rua. Aí a mãe dela tava junto, né? Eu sempre achei isso muito fantástico, muito legal. Só que só tempos depois que ela foi me contar que era por causa disso, né? Então ela... Tinha uma questão aí. Tinha uma questão aí, entendeu? Inclusive eu tenho que perguntar pra ela se ela já conseguiu resolver isso na vida dela, mas eu não sei te dizer. Entendeu? Porque a gente não conversa. Então, assim, você falando sobre isso, sobre a síndrome, eu logo lembrei dela. E eu pensei muito nesse ponto também, da pessoa se sentir mais confortável na casa dela. Porque... eu, assim, por mais que não pareça ser tímido, eu sou, só que eu fui desenvolvendo com o passar do tempo a cara de pau, entendeu? Tá, gente, pra quem não sabe, eu não conheço a Nayara. A gente tá se conhecendo hoje, viu, pela primeira vez. Verdade, primeira vez que a gente conversa. Não, entendeu? Conversa não, a gente se vê. Que a gente se vê.
Porque foi assim, eu vi lá, falei assim, que legal. Pra você ter uma ideia, eu vi uma repostagem da Débora, né, a Débora Bergamin tinha postado alguma coisa que você tinha colocado, eu achei interessante, aí fui lá verificar, ver e tal, achei muito, muito legal no seu Instagram. Aí eu falei assim, vou seguir. Aí foi passando um tempo, né, e assim, eu já tava assim, já especulando alguma psicóloga que eu tinha que conversar, né? Aí eu falei assim, poxa, legal. Eu lembro que foi na fase que na minha página eu tava falando sobre vocação, propósitos. Exatamente, verdade. Foi a época que eu falei sobre isso. Eu já tava te seguindo um tempinho já antes, aí quando você falou sobre isso, você falou assim, deixa perfeita pra poder falar sobre isso. E literalmente perfeita mesmo pra poder falar, né? Aí onde foi que eu fui na maior cara de pau, né? Falei assim, deixa eu usar da minha cara de pau aqui e falar com você. Mas a minha mente sempre ficou assim, meu Deus, o que vai pensar? Eu sou doido aqui, não, esse menino daqui do nada que veio na minha casa pra poder... Eu imagino o que você vai pensar, entendeu? Então eu tenho essas neuras assim. Então, mas eu já tô bem trabalhado em relação a esse desconforto de estar num lugar que eu não conheço ninguém ou coisa do tipo. Então, pra mim é fácil chegar pra uma pessoa que eu nunca vi no consultório dela, né, que é um lugar mais neutro. Aí a gente tem um divãzinho que eu não sentei quando eu fui junto com ela, fiquei na cadeira. Aí nessa época eu não tinha muita cara de pau, né, eu podia ter pedido ela, porque eu queria ficar lá assim, né, com a mãozinha assim, meu Deus, não sei o que eu faço da minha vida, Marlo. Mas enfim, aí uma coisa que eu queria te perguntar também, que eu acabei esquecendo, é que eu sei que você trabalha em uma empresa hoje, né? Sim. E como que funciona uma psicóloga dentro de uma empresa? Porque eu sou doido pra ter uma na minha, mas, né, vocês já são forças superiores, já não é comigo. Como que é assim? Você pega dias específicos, aí tem a demanda dos funcionários, ou trabalha todo mundo em grupo e não tem uma coisa individual? Como que funciona lá? Então, aí a gente, essa área eu trabalho a psicologia organizacional, né? Como eu falei, você tem várias áreas e essa é uma. Atualmente, hoje eu desenvolvo, né, o papel aí da gestão de pessoas. Então, eu trabalho com um processo. Geralmente tem uma demanda e eu resolvo aquela demanda. Então, vai muito assim, de empresa para empresa, do gestor, né, ali do diretor da empresa. Então, assim, é um papel fundamental nas empresas. Mas, assim, ainda é aquela gotinha, né, que eu coloquei nos meus stories lá, né, o reconhecimento. Sim. Então, às vezes, não tem muita essa valorização do profissional. Às vezes, não tem muito espaço para você fazer muita coisa. Então, às vezes, a vontade é de fazer 1 milhão de coisas, mas, às vezes, o gestor não quer, né? Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar nessas limitações, né? O que é permitido dentro da organização. Porque cada organização tem a sua cultura também. Mas, dentro dessa área, a gente pratica, assim, né, como psicólogo organizacional, o desenvolvimento aí da cultura da empresa. Então, como essa cultura vai ser desenvolvida? Então, aí a gente trabalha os processos de recrutamento e seleção, que é você tentar encontrar a pessoa certa para a vaga certa. Faz diferença isso, né, na vida da pessoa e também na vida da organização. É a pesquisa de clima, né, identificar a satisfação da equipe. Como que está a satisfação dessa empresa? O que precisa melhorar? E aí a gente trabalha com aquelas questões, né? Vamos potencializar aquilo que não está legal, né, desenvolver aquilo que precisa e aquilo que está negativo, tentar excluir, né? Então, a gente tenta aí diminuir. Então, a gente trabalha muito com isso. E tem outros processos, da avaliação de desempenho também, né, que é o desempenho do colaborador dentro do ambiente de trabalho, plano de cargos e salários, que é desenvolver a vida financeira aí do colaborador dentro da empresa. Então, meio que a gente cuida do indivíduo dentro da organização, né, desse bem-estar dele no ambiente de trabalho. Então, a gente desenvolve também grupos onde a gente conversa sobre relações também, igual relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, que é extremamente complicado. Comunicação, a gente sempre está falando sobre comunicação no ambiente de trabalho, né? Empatia, né? Para eles colocar no lugar do outro. Uma empresa é muita gente no mesmo local. Sim. E às vezes também a gente trabalha muito a ética, respeitar os limites, ter a ética profissional, a ética social. Então a gente também desenvolve isso daí. Porque às vezes sempre, né? A gente não consegue mais separar o profissional do pessoal. Hoje a gente já tem um entendimento que é junto. Antes de acreditar que você chegou ali, você pega o seu pessoal, coloca no congelador, vai trabalhar. Né? Neutralidade total. Depois você sai, você pega os seus sentimentos de volta. E a gente sabe que não funciona. Não. Então, muitas vezes, né, no ambiente, o funcionário ali, ele às vezes não está rendendo, está procrastinando, a comunicação está ruim. Aí você para conversar, ele está com problemas na vida dele.
Às vezes pode ser um problema financeiro, pode ser um problema social, pode ser um problema de relacionamento. E aí você conversa, dá esse apoio que é importante também na área, né, tanto da organizacional quanto da clínica. E você faz essa escuta diferenciada. E automaticamente essa pessoa às vezes melhora, né? Aí magicamente, aí você fala assim, nossa, e meu trabalho? É o que eu fico pensando, porque assim, para quem, o gestor que tá lá, ele tem muita coisa para poder fazer. E aí, geralmente, o que eu percebo assim, de cidades pequenas, é que tem um certo padrão para os gestores das empresas, como no contexto geral. O cara pode ser dono de loja de roupa, ou dono de uma empresa de tecnologia, a cabeça é muito parecida. Sim. Muito parecida. Então, eu já vi algumas situações assim acontecerem, né? De ser mexido um colaborador, conseguir identificar uma situação de um outro, ele conseguir fazer alguma coisa para poder ajudar, né? E aí, por ter conseguido, posso dar até o meu próprio exemplo, né? Foram 2 pessoas na época lá que eram gerentes que gostam de mim até hoje. E aí eles conseguiram identificar esse problema. Falou assim, não, vai, eu tô te obrigando, tô pagando pra você poder fazer. Melhorei. E aí, nossa, ele como que melhorou e tudo mais, mas não teve, entendeu? Só que sabiam, né, o gestor sabia e tudo mais, que teve esse trabalho por fora. Mas assim, a parte de parabenizar a psicóloga não tem. De lado. E assim, eu acompanho um campeonato de game eletrônico, né? E aí eles lá têm trabalho psicológico, todos os times têm, aqueles que não têm, não conseguem se destacar, não conseguem ir bem dentro do campeonato. E hoje tem assim, uma exaltação muito grande dentro dessa parte de games, né? Dos times em si, dos psicólogos. Então eles acabam fazendo a entrevista com eles mostram quem é a mente que está por trás de tudo ali. Então há uma exaltação nessa parte. Vamos esperar agora para poder adiantar logo e chegar agora para a parte de TI. Porque é um trabalho altamente estressante e envolve muitas questões, e aí cai exatamente do que você falou. Às vezes não tem nada a ver com o trabalho, é uma coisa pessoal, e é isso que prejudica o dia a dia do colaborador. E é muito complicado, muito difícil de conseguir gerir mais. Agora a gente deve estar lá com umas 30 pessoas hoje. Aí eu identifiquei muito bem claro isso, né? Que é muito difícil você conseguir lidar com 30 pessoas sem ter um profissional adequado para esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes esses donos de empresa, eles não são preparados para isso. Eles estão focados no financeiro, na economia, né, no marketing, né, a imagem da empresa. E muitas vezes eles esquecem do capital humano, que são pessoas. Pessoas não são máquinas, mas eles querem tratar como máquinas, né? Porque eu pago para fazer uma função, então tem que fazer aquela função durante 8 horas por dia, com perfeição, né, com aquela padrão constante, sem alteração, sem nada. Exato. Então, às vezes eles esquecem dessa, né, essa variável aí que é a subjetividade humana. Então, assim, gestores precisam começar a desenvolver aí, né, a gestão de pessoas, né, a comunicação, essa parte mais humana também que é importante. Assim, acompanhando muito essa área da tecnologia, eu vejo essas... a gente pode dar um grandiosíssimo exemplo que é o do Nubank, né, que tem como prioridade a cultura da empresa. Foi o que você falou, né? Se a pessoa tem o perfil da empresa, mas ela não tem todas as habilidades que eu preciso, que aí a gente chama na área de tecnologia de hard skills, né? Que são a parte técnica mesmo, né? De você fazer, eles não se importam. Não, pode vir, porque você tem o nosso perfil, a gente sabe que você vai ficar aqui por muito tempo. O investimento que a gente vai fazer em você vai ser muito válido para os próximos anos que você vai estar aqui. Então, assim, aí essa cultura que foi criada fez ela se destacar. Aí, obviamente, tem outros exemplos, porque hoje a maioria das empresas que estão iniciando, que a gente chama de startup, tem essa visão de eu sou dono, mas eu tenho um salário. Eu não passo, minha faixa é isso aqui. Se a minha empresa rende 100, eu vou pegar 10 mil e os outros 90 eu reinvisto. Então tem toda essa prática, né? Que é algo que ainda não chegou ainda para as cidades do famosa síndrome de Gabriela, né? O interior. Comecei a minha empresa assim, ela vai morrer assim. Exatamente. Pois é, e assim, pra gente poder finalizar e partir para as partes das perguntas, né? Porque para quem não tá ouvindo aí, não se atentou, a gente mandou umas perguntinhas, né? Abriu a caixinha de perguntas para serem feitas. A gente coletou aqui as pessoas deixaram de falar os nomes, outras preferiram fazer de forma anônima, né? Você que pediu anônimo, fique ciente que a sua pergunta vai estar aqui. E o que você diria, se você tivesse condições para isso,
pra Nayara que começou lá, ou pelo menos a Nayara que estava na metade do período da faculdade de psicologia? Bem interessante. Eu lembro que no final da faculdade, praticamente no último ano, a gente fez um exercício, né, que foi uma dinâmica que um professor propôs pra gente, a gente fez, que era você escrever cartas pra você do futuro. Eu amo isso aí. Eu tenho, inclusive, um site que eu faço isso. Todo ano Isso, eu faço também. Eu tenho uma que eu li, agora próxima, daqui um ano, vai dar aí mais 5 e 10 anos, isso, né? Eu fiz exatamente isso. E na época da faculdade a gente fez pra, acho que foi 3 meses, 6 meses e 1 ano, que era quando a gente se formava. E eu fiz isso. Eu escrevi o que eu queria. Eu lembro que no último ano da faculdade, né, a gente ainda estava entrando aí, finalização dos estágios, tá? Já estava começando a receber aí nosso TCC, né, metodologia da pesquisa, toda essa parte. E a minha carta eu escrevi. Né, eu escrevi para mim mesmo que era para mim se manter forte, né, confiar um pouco mais em mim, porque eu tenho um problema aí né, da minha autoconfiança. Mas que era para mim confiar mais em mim e passar por essas adversidades, que seria uma fase, não seria fácil. Eu sei que ia ser muito custoso, né, que ia dar muito trabalho, mas que eu tinha potencial para concluir e fazer com mérito e com êxito. Sim. Então eu escrevi ali algumas coisas motivacionais também, vai dar certo, vem formatura, né, vem 2016. Então coloquei algumas coisas assim bem motivacionais. E eu lembro que eu vi essa carta de 1 ano na aula da saudade, que é quando a gente já tá se desligando. E aí foi aquela choradeira, todo mundo chora. Eu falei, eu sabia que ia ser difícil, eu tô aqui. Então foi muito gostoso. Mas eu acho que hoje, eu diria, para ter aproveitado um pouco mais, né? Na época, a nossa cabeça ainda assim era muito cheia de preconceitos para algumas coisas ainda. Eu lembro que na época da faculdade foi quando eu descobri, né, o ateísmo. Não tinha noção do que era o ateísmo. De ter tido mais contato, né, ter desenvolvido mesas redondas, né, sobre o assunto. Sim. A gente desenvolveu conhecimentos, assim, alguns conteúdos, mas também não foram muito vastos. Mas de ter aproveitado talvez mais, né, não de buscar a gente fez muita coisa, mas de ter curtido um pouco mais, saído um pouco mais, né, ter aproveitado aí a parte extra aí da faculdade também, que às vezes a gente ficava tão focado ali, era muita coisa para fazer, era aula, era estágio, era as orientações que a gente tinha, era as coisas extras que a gente fazia, igual plantão psicológico era extra, eu fiz estágio também na PAI, que era extra, então para lidar com essa questão da pessoa PCD, então também era extra. A gente fez também, a gente ministrou um curso de psicodrama, que também foi extra, foi maravilhoso aí com a psicologia do Moreno, que é sensacional, que fala muito sobre essa questão aí do insight, dos arquétipos, que é muito bom. Então, assim, fez muita coisa, mas às vezes a gente esquece um pouco de tomar um pouco mais de cachaça. Se divertir, né? Eu queria ter me divertido um pouco mais, mas também não me arrependo. Acho que às vezes assim que a gente se divertiu, que a gente saiu também foi muito legal, foi bacana, a gente se divertiu pra caramba. Eu lembro que quando a gente fez as nossas fotos da faculdade, a gente fez uma roda de boteco, então foi muito legal, a galera toda, né, toda doidrada ali, bebendo, se divertindo, então foi muito bom. Mas acho que fica isso aí. Isso aí, né? Pois eu desenvolvi ano passado que eu recebi desse ano, esse hábito de escrever também pro ano futuro, porque eu tenho esse mesmo problema também de acreditar em mim, etc, né? E pra você que tá fazendo faculdade, ou que já terminou, já entende, assim, vai entender pra quem tá fazendo, e quem já terminou entendeu muito bem a aula da saudade, a choradeira, e dizer que você vai conseguir. Porque o último período parece que ele é interminável, e parece que assim, você não vai conseguir, não vai arrastado. Exatamente. Eu tô ligado que você curtiu esse podcast, eu tô ligado. Mas olha só, ele ficou grandão. Então nós entramos em um consenso, eu e a Nayara, e dividimos ele em 2. A primeira parte, essa que você já escutou, acabou de escutar, né? E, claro, aqui tá o meu muito obrigado por você ter escutado. Se curtiu, gostou do trabalho, não deixe de me dar um feedback, não. E também, divulga para as pessoas, para que elas saibam um pouquinho mais de como que é aí a vida de uma psicóloga. E a segunda parte vai ser só com as perguntas de vocês, né, ou de você que me fez a pergunta pelo Instagram, e das pessoas que eu coletei, né, ali, que eu conheço pessoalmente. Eu perguntei o que eles gostariam de saber
da vida de um psicólogo, né? Do dia a dia de um psicólogo. Então você viu, eu já fiz um monte de perguntas, ainda tem mais um pouquinho ainda que deu aí um bate-papo de mais uns 30, 40 minutinhos, tá? Vai sair daqui a uns 15 dias após a publicação, né, desse que você acabou de escutar.